Vamos terminar hoje, nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, o capítulo 29 do livro Lar Adventista, Tarefa que não pode ser transferida. Então já vai minha sugestão. Dia 1º de maio é um dia de feriado, folga. Mas eu lhe sugiro, trabalhe pela salvação do seu filho. Leia a Bíblia Sagrada com ele, com a sua família. Cante os hinos sugeridos do novo Inário Adventista. E hoje o hino é muito bonito. Lhe sugiro que você cante com a sua família. Vamos para a leitura do livro? O livro hoje, Tarefa que não pode ser transferida, trata do assunto nem o pode também a escola sabatina. Ontem nós falamos que a igreja sozinha não pode assumir as responsabilidades que é do pai e da mãe, também não pode o pastor da igreja, e hoje nós vamos ver que nem pode também a escola sabatina assumir essa responsabilidade. Talvez você se questione, mas o que é a escola sabatina? Muitas igrejas têm a escola dominical, e a escola dominical normalmente é apenas para crianças, juvenis, adolescentes. Na igreja adventista do sétimo dia, nós temos o que chamamos de escola sabatina. Talvez você já tenha visto na TV Novo Tempo o programa intitulado Lições da Bíblia. Esse é um programa que tem como guia de estudo o guia de estudo da lição da escola sabatina, que é a lição da escola sabatina. E a cada sábado nós em casa estudamos, as famílias estudam a sua lição, dia após dia, e no sábado pela manhã compartilham aquilo que estudaram em classes na própria igreja. Nós temos classes nas mais variadas faixas etárias, inclusive jovens e adultos têm o seu guia de estudos da lição da escola sabatina. Estamos estudando neste trimestre, vamos falar corretamente, né? Para os adultos, o tema O Grande Conflito. Talvez você tenha recebido aí no Impacto Esperança, que chamamos, este livro intitulado O Grande Conflito. A lição da escola sabatina menciona algumas partes deste livro, mas é fundamentada na palavra do nosso Deus. Portanto, estude a lição da escola sabatina, peça também na mesma editora que publica o livro Lar Adventista, Casa Publicadora Brasileira. Nós vamos para a leitura de hoje? É seu privilégio dos pais, tanto pai quanto a mãe, ajudar os filhos a obter o conhecimento que os pode levar à vida futura. Ora, Jesus Cristo está muito perto de voltar. Evangelho de Mateus, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 21, mostram ali sinais de eventos que antecedem a volta de Jesus Cristo a este mundo. Embora ele voltará sem pisar neste mundo, ele estará voltando dos altos céus e parará nas alturas, nas nuvens, a uma certa distância da terra, para que nós nos encontremos com ele. Seremos levados juntamente com aqueles que ressuscitarem pelos anjos a nos encontrarmos com Jesus Cristo. É a vida futura, a vida eterna. Posteriormente, num novo céu, numa nova terra, que Jesus formará. E é um privilégio dos pais a ajudar seus filhos a obterem o conhecimento que pode levá-los à vida eterna. Conhecer Jesus. Porque Jesus é o caminho, a vida. É Ele que nós devemos estudar, aprender e imitar. Mas, continuando a leitura, por alguma razão, muitos pais não apreciam dar a seus filhos instrução religiosa. É triste, mas para muitos pais, religião não tem sentido, não tem valor, não importa. Eu sei que há
algumas denominações religiosas que às vezes deixam a desejar, fazem com que a gente perca assim o valor e a moral que existe na palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Eu não estou lhe pedindo para ser adventista do sétimo dia, se tornar adventista do sétimo dia. O que eu lhe peço é leia a Bíblia com a sua família. Estude a Bíblia com a sua família. Nós, adventistas, podemos lhe ajudar a compreender a Bíblia. Se você se tornar adventista, vai ser uma escolha sua. Se você já é adventista do sétimo dia, chame alguém, convide alguém para estudar a Bíblia com você. Apresente o Deus que nós conhecemos, que está neste livro, porque este livro, que é a Bíblia Sagrada, diz que nós examinamos para encontrar neles a vida eterna. Sobre a vida de Jesus, para obtermos vida eterna, precisamos aprender da vida de Jesus. Então, eu lhe convido, estude a Bíblia com a sua família. Permitem os pais que respinguem na escola sabatina o conhecimento que eles deviam comunicar acerca de sua responsabilidade diante de Deus. A lição da escola sabatina é para nós estudarmos todos os dias, em casa, em família. E aí no sábado, nós nos reunimos com outras famílias, com outras pessoas, para trocar informação daquilo que nós estudamos. E como é gostoso os comentários da lição da escola sabatina, porque o crescimento dos membros da igreja, o crescimento da igreja é fabuloso quando todos estudam a lição. Mas veja o que diz a autora do livro Lar Adventista. É apenas alguns respingos na escola sabatina de conhecimento que os próprios pais deveriam comunicar acerca da responsabilidade que eles têm diante de Deus. Esses pais necessitam compreender que Deus deseja que eduquem, disciplinem e instruam seus filhos, pondo diante deles o fato de que estão formando um caráter para a vida presente e futura, a vida eterna. Gente, isso aqui é muito importante. Estudar a Bíblia com a família, ler a Bíblia, comentar sobre a Bíblia, orar juntos em família, é muito importante. Fará uma grande diferença na sua vida, na vida da sua família. Estude a Bíblia com a sua família. O guia da escola sabatina ajuda muito nesse sentido. Mas não estudar em casa e ir para a igreja no dia de sábado já nem dá vontade de estar na escola sabatina, porque não estudou, não vai saber o que comentar, vai sentir vergonha se de repente surgir uma pergunta e não souber responder. Estude a lição, estude a Bíblia, compartilhe isso na sua família. Não recai sobre os professores da escola sabatina a obra de indicar a vossos filhos o caminho que devem seguir. A escola sabatina é uma grande bênção. Ela pode ajudar-vos em vosso trabalho, mas não pode tomar o vosso lugar. Assim como a igreja ajuda, como o pastor ajuda, a lição da escola sabatina, a escola sabatina na igreja também ajuda. Os comentários, a participação dos demais membros da igreja ajuda a fortalecer a nossa fé. Mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Deus deu a todos os pais e mães a responsabilidade de levar os filhos a Jesus, ensinando-lhes como orar e crer na palavra de Deus. A oração é o abrir do coração a Deus como se fosse a um amigo. Nós, com amigos, conversamos abertamente e é isso que Deus espera que façamos com Ele, porque Ele é nosso melhor amigo.
Eu quero lhe convidar para ler da Bíblia Sagrada o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. Nesses versos, que são poucos, 13, 14, 15, 16, 4 versículos apenas que eu estou indicando para você ler, Jesus abençoa as crianças. Verso 16 diz: então, tomando-as nos braços, Jesus pega as crianças no colo e impondo-lhes as mãos, colocando as mãos sobre elas, as abençoava. Deus quer abençoar o seu lar, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar os seus filhos, mas para isso nós precisamos levá-los a Jesus Cristo. E como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a voz de Deus para nós precisamos fazê-los com que ouçam a voz de Deus, estudando, lendo a Bíblia Sagrada para os nossos filhos. Na educação de vossos filhos, não ponhais de lado as grandes verdades da Bíblia, na suposição de que a escola sabatina e os pastores farão a obra por vós negligenciada. Estude a Bíblia com seu filho. Leia Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. São apenas 4 versos. É insuficiente, mas é um começo já. Faça isso. A Bíblia não é intocavelmente sagrada e sublime que não possa ser aberta diariamente e estudada diligentemente. Esse livro não é intocável. Você pode lê-lo, e se você comparar verso com verso, pegando livros do mesmo autor, você vai conseguir compreender os assuntos da palavra de Deus. Leia os evangelhos. Leia o evangelho hoje de Marcos. As verdades da palavra de Deus devem ser relacionadas com as coisas da vida supostamente consideradas pequenas. Sabe, quando a gente compara a palavra de Deus com o cotidiano, porque Jesus fez muito disso, as parábolas que Jesus contou eram coisas do cotidiano, da vida da época. E ele tirava lições espirituais profundas e riquíssimas da vida costumeira. Nós podemos fazer o mesmo hoje se utilizarmos a Bíblia e compararmos com o nosso dia a dia. Se corretamente consideradas, essas coisas consideradas pequenas, elas animarão a vida comum, fornecendo motivos para a obediência e princípios para a formação de um caráter reto. Por isso que compensa estudar a palavra de Deus e ver que no nosso dia a dia, nas coisas simples que tem, até mesmo num pequeno animalzinho como esse, um gatinho, que também é manso e humilde, como Jesus Cristo, manso e humilde, e que nos pede que aprendamos dele, porque ele é manso e humilde de coração. Cante com a sua família do Novo Inário Adventista o hino número 56, se encontra aí no YouTube. O nome do hino? Nossa Inspiração. Grande e lindo é o amor de Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. Oremos ao Senhor? Amado Deus e Pai, obrigado pelos princípios contidos em Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Igreja Adventista, pastores da Igreja Adventista, a lição da Escola Sabatina, a Escola Sabatina da Tua Igreja, nos ajudam, mas não substituem aquilo que nós devemos fazer em nosso lar, mas nos ajudam e complementam para que a nossa fé e a fé de nossa família seja cada vez mais firme, mais alicerçada em Tua palavra. Perdoa-nos as falhas
e que no decorrer deste dia possamos trabalhar em prol da salvação da nossa família. Te suplico, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Compartilhe com outras pessoas. Convide mais gente para acompanhar essa leitura. Se inscreva no canal e sejamos a força da nação.